você aqui, Marilu. Ai, ai. Prontinho, Marilu. Gente, ó, boa noite, tá? Muito bom todo mundo aqui para a gente debater um assunto que é bem pertinente para a gente, né? Principalmente para a EJA, porque muitas vezes, né, se a gente olhou, quem deu uma assistida nos documentários, todos, muitas vezes a gente tem medo de sonhar, a gente acha que não é para a gente, né? As coisas não é para a gente fica muito paralisado por causa do medo, porque a gente fica muito escutando algumas convenções, né? Não, você não dá conta, é difícil estudar e trabalhar, né? É difícil, mas não é impossível. Então, eu acho assim, que o aluno da EJA é um aluno muito diferenciado, é um aluno que realmente, muita gente fala assim, não, o aluno de EJA só quer o diploma. Não, a gente está atrás de conhecimento, e é conhecimento para crescer. Há muito tempo, né? Vou falar uma experiência pessoal, há muito tempo dando aula para... Isso é o quê? 96. Chamava suplência, não era nem EJA. Então, eu tinha uma turminha lá que era quinto ano, né? Era a antiga quinta série, que hoje é sexto ano. Então, tinha um pessoal lá que entrou, dei aula para eles lá em 96. Uma das pessoas que eu dei aula para ela já formou em economia, foi minha colega de trabalho na Câmara Municipal lá de Neves. Tá? Olha para você ver, eu dei aula para ela no quinto ano, ela voltando a estudar. Então, ela chegou a formar em economia, passou no concurso da Câmara Municipal de Neves, tá? Economista hoje, trabalha lá na Câmara como concursada. Imagine se lá em 96 ela tivesse ouvido assim, ter acreditado que o voltar a estudar, ao voltar a sonhar, o almejar alguma coisa para frente, não era para ela, não era possível para ela. Entendeu? Então, assim, posso falar o nome, que ela é tranquila, né? A Lucinha. A Lucinha foi uma ex-aluna minha e virou minha colega de trabalho. Então, assim, não tem tempo, né? O tempo nosso é agora. Não tem essa de, eu não consigo. E eu vou deixar, hoje, né, vocês vão falar, né, os alunos aí falar mais, que a gente vai aproveitar esse espaço também para conhecer, né? Porque a maioria de vocês não conhecem os professores. Tudo bem que a Alessandra me conhece desde criança, né? Mas o restante não conhece os professores, né? Então, é interessante a gente trocar. Então, assim, eu queria saber, assim, quais são suas expectativas agora, voltando a estudar, para a gente saber também como a gente vai conduzir, né, esse ano letivo nosso. E o que acharam, né, quem assistiu os documentários ali, o que aquilo serviu? Olha para vocês verem, aquilo ali serviu para mim, né? Minha vida não está formada. Já fiz faculdade, já fiz um monte de coisa, mas isso não significa que eu, Marilu, também esteja com tudo realizado, que eu também não paralise algumas coisas da minha vida por medo de continuar, de tentar. E não é só no estudo, é a vida profissional também. E às vezes, né, Marilu, a gente às vezes até traça um plano diferente do que é aquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Às vezes você realmente já fez faculdade, já fez um monte de coisa, mas você ainda não realizou algum sonho em outra área, às vezes nem é só na área profissional. Então, acho que assim, sempre é tempo, né? Uhum. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Cada dia é um aprendizado, cada dia você aprende alguma coisa. Então, a gente não pode limitar só naquilo, não. Até, por exemplo, essas aulas online, isso também já é um processo de aprendizado, que é outra alfabetização, né? Eu vou até deixar no chat agora, que são algumas indagações, né, do texto que eu deixei, né, que fala assim: quantas pessoas conhecemos que vivem uma vida distante daquilo que eram seus sonhos e objetivos, tem esse sentimento de frustração, acomodação em uma vida que é só a sombra daquilo que imaginava e desejava para si mesma, e não transformar os seus sonhos em vida.
Né? Por exemplo, eu tô vendo, a gente está vendo agora aquele programa Mestre dos Sabores, lá, o Leonardo Paixão. Ele formou em medicina, mas não era aquilo que ele queria. O negócio dele era cozinhar. Então, às vezes, a gente fica muito preso ao mundo acadêmico e, às vezes, a gente precisa, lógico, né, adquirir conhecimento, mas, mas, às vezes, assim, você se aperfeiçoar num ofício, né, numa outra área que não necessariamente precisa passar por um banco de faculdade, você também vai ter uma realização até mais do que quem passou por um banco da faculdade, porque isso é muito relativo, né? Não é Wanda que terminou o mestrado agora, depois de grande. Pois é, me pensando em outras coisas aí também. Mas o que a Ângela falou, eu também senti na pele, né? Porque eu sou extremamente cego em informática, né? Nossa Senhora, eu fazia o beabá, porque obrigado a prova, você é obrigado a fazer isso. Aí vem o processo virtual. Meu Deus do céu, para entrar em planilha, para fazer isso, para fazer aquilo. Ainda bem que eu sou meio cara de pau e sai perguntando para todo, então a gente vai suprindo. Eu sempre ajudei, eu sempre achei pessoas para me ajudar. Isso ajuda muito também, né? Mas é muito ruim. Eu estava até comentando isso com a colega do dia, quando você se sente, no caso da informática, agora a gente já está mexendo mais um pouquinho, alguma coisinha, né? Mas no início, quando você se sente semi-analfabeto dentro de um processo, imagina uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta dentro de uma cidade grande como a nossa, né? Para pegar um ônibus, para preencher um formulário, para fazer assim. Então, a gente tem que valorizar também o que a gente construiu e o que a gente os passos que nós já demos, né? Pode me corrigir no português aí, viu, Maria? Pode Não, ficar. estou entendendo. Na fala não tem erro, não. E as pessoas, valorizar também as pessoas que nos ajudaram, né? Isso é importante, né? As oportunidades que a gente já teve e procurar ter oportunidades, né? Isso é importante. Então, você falou numa coisa, tem um dos trechos do documentário que fala uma coisa bem legal, que vai ao encontro do que você terminou de falar agora, Vânia, onde fala assim, formar-se, informar e informar, aprendizado e conhecimento, aprender com quem tem que te ensinar. Então, esse aprender com quem tem que te ensinar, ele vai muito além, ele é além, por exemplo, é a gente, né, que tem que ensinar, para aprender com a gente, às vezes, o aprender também é com aquela pessoa que sabe um pouco mais, que tem um outro jeito de ver as coisas. Né? A gente não se fechar para o conhecimento. Sim, sem dúvida. Eu acho que todo mundo consegue ensinar. Agora a gente não tem essa troca pessoal, porque a gente está no virtual, mas quando a gente está dentro de sala de aula, a gente aprende muito com o aluno. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Porque aprendizado são trocas. Principalmente, eu acho que todo mundo aprende com o aluno, né? Mas vocês da área não exata aprendem mais ainda. Embora a gente também aprende, não resta a menor dúvida, né? Mas vocês que trabalham com debate, com história, geografia, sociologia, filosofia, que essa troca de experiência é interessante, essas matérias, história, né, também, essas matérias dão muita oportunidade para o aluno se manifestar e, é claro, a pessoa saiba conduzi-la. Né? Eu acho que o professor aprende muito, principalmente com essas matérias. A gente também, da área exata, a gente também aprende muito, não é a menor dúvida. Não só com os alunos, com outros colegas, né? Com colegas de outras também. Né? Não é a menor dúvida. Agora, tem esse documentário que
que a gente comentou, né? Teve uma fala interessante da menina lá, ela falando, mostra a autoestima da menina, né? Que eu vi estragado de fábrica, vocês lembram disso? Uma coisa assim, eu vi com problema de fábrica, quer dizer, a autoestima dela, com certeza, já foi detonada durante muito tempo, né? E ela chegar, não sei, a menina devia ter uns 17 anos, mais ou menos. Boa noite, Micaele. Essa é uma das que não foi para lá, e ainda bem que não foi, viu? Aí eu ia ligar com você demais. Então, a Micaele mais meia dúzia assistia a minha aula. Todo mundo foi para o outro eixo. Me abandonaram, todo mundo. Mas então, essa menina, ela falou na reportagem, eu sou tipo uma peça, um carro com defeito de fábrica. Quer dizer, provavelmente colocaram muita coisa estragada na cabeça dela, para ela pensar assim. E uma outra menina interessante ela falando também, e que isso eu já presenciei e colegas no Madre, principalmente quando a gente fazia o DIN, que uma das meninas falando que o carinho, o afeto que ela não tem em casa, ela tinha na escola. E isso a gente tem muito aluno também que compartilha essa maneira de pensar e essa maneira de agir, né? de viver. A escola é um espaço democrático, né? Onde que tem todas as diferenças juntas e convivendo. Você imagina, por exemplo, para mim, enquanto professora, quando eu entro numa sala de aula que tem 30 alunos, eu tenho 30 famílias diferentes, 30 famílias que têm uma condução, né, ética, moral, às vezes algumas, né, talvez todas diferentes da minha, e a gente convive. Né? Você vê até uma Ô, Marilu, desculpa interromper. Gente, fecha os microfones quando um fala, porque está retumbando demais. Opa. Tá. Marilu. Acho que travou aí, né? Não, pode falar, Cleber. Tá dando para ouvir. Você estava falando aí, eu estava meio me voando, mas eu entrei no ar agora. Eu vi essa fala do Wander aí agora, falando de oportunidades. Tem uma fala, acho que travou de novo. Está travando aqui. Não, travou não. Está dando para ouvir? Tem uma fala de um personagem lá do Big Brother, não que eu tenha assistido, né? Uns capítulos assisti, eu peguei essa parte. O cara é economista. Ele estava dizendo que quando ele foi fazer o Enem, ele estava na cabeça dele que ele não teria condições de fazer, não tem inteligência para fazer. Então, no dia da prova, ele esqueceu a identidade dele em casa de propósito, para não conseguir entrar na prova do Enem, porque ele introjetou que não podia fazer. A mãe dele foi atrás dele, correndo, entregou a identidade para ele fazer, ele fez, passou e é economista hoje. Então, pós-doutorado em economia. Então, olha só, a questão que você introjeta, você conseguir fazer ou não. O cara esqueceu de propósito, porque ele colocou na cabeça, falaram com ele que não tinha condições de fazer o Enem, né, porque ele era burro. Desse jeito, então, ele introjetou aquilo, esqueceu de propósito, porque não acreditou nele mais. E a mãe correu atrás para entregar, pensando que ele havia esquecido por esquecer mesmo, ele fez e hoje é um pós-doutorado. Na época que eu fiz minha faculdade de História, o melhor aluno da sala da minha faculdade veio de Enem. De Enem não, de EJA, que era o supletivo na época. O cara fez supletivo para fazer a universidade. Então, não é impeditivo para ninguém. A gente vai onde a gente quiser fazer, onde a gente quiser. Se o caminho vai ser mais rápido, né? E depende aí, já é outra história, mas a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer. Então, Você
Você falou um negócio Pode falar? chave. Quando eu fiz minha primeira faculdade, fiz letras, eu era da galera novinha da sala. A grande maioria da turma eram pessoas mais velhas. Uhum. E eu senti o contrário quando eu fui fazer jornalismo. Eu era intermediária. E tinha um pessoal muito mais novo. Eu era, assim, 24 anos, e meus colegas de sala tinham 17, 18. Né? E tinha o senhor Zé Cota, que me dava carona até Venda Nova para eu gastar um ônibus. Eu acho que é Neves mais rápido. A gente não esquece de quem ajuda a gente, né? É. O senhor José Cota mora em Venda Nova. Nunca mais depois eu tive contato com ele, que eu fui para o noturno, mas eu acho que ele também não chegou a formar. Ele tinha quase 80 anos e fazendo jornalismo. Então é possível, sim. Sonhos não envelhecem, né? Não envelhece. Esse videozinho, ele traz, assim, né, os pontos positivos, mas ele também fala um pouco das dificuldades. Eu até lembrei de uma situação que aconteceu comigo durante esse período de recuperação, porque um aluno, ele é aluno do 9º ano da outra escola que eu trabalho, e ele vi que ele não estava participativo das atividades do REAMP, aí eu entrei em contato com ele, falei, fulano, você sempre foi um ótimo aluno, na época que era presencial, ano passado também no REAMP, você realizou todas as atividades, o que está acontecendo com você? E aí ele me falou, professora, com essa pandemia, a minha mãe acabou perdendo o emprego, ela sabe fazer unha, então agora ela está tentando recuperar a clientela dela, mas a renda ainda não é suficiente para a nossa família, né? Eu tenho mais irmãos, então eu preciso trabalhar para auxiliar a minha mãe. E aí eu consegui um trabalho, e eu passo o dia todo lixando freezer, geladeira, esse é o serviço dele. Então, é um serviço braçal, que é um pouco cansativo. Então, ele falou que ele chegava em casa, ele não estava conseguindo, não estava animado para poder estudar. E aí a gente conversou, eu falei com ele, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero estudar, só que eu estou com essa dificuldade. Eu falei, eu te entendo, né? A gente tem que compreender as necessidades, a realidade de cada aluno, mas aí a gente fez um planejamento para ele estudar semanalmente, organizamos direitinho, ele fez a recuperação, e assim, a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Essa relação também com a condição social, a gente não pode dizer que não tem diferença, né? Que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não é bem assim que funciona. Mas que todo mundo, se der um jeitinho, consegue. Eu acredito aqui também que muita gente que é da EJA trabalha durante o dia e se esforça nos estudos à noite, né? Então, só de estar aqui já mostra que vocês estão correndo atrás do sonho de vocês. E isso é muito bacana. Aqui, só para exemplificar isso que você falou aí, Karen, tem uma aluna nossa da EJA, 2º ano, a Maiara. Maiara, essa hora, nós estamos aqui, está trabalhando no dia aqui na esquina. Sai lá 9h30 da noite, 9 horas da noite. Ela que me reconheceu lá, sou da sua turma, mas eu estou trabalhando à noite aqui, então nas horas eu faço essa atividade, não assisto às aulas e não assisto às aulas do pessoal, das pessoas lá, mas faço atividades fora. Aí você vê, esse momento é um momento que muitos estão trabalhando, tentando buscar alternativas, que as coisas estão pegando para todo mundo, né? Ela faz o quê, Kleber? Que você falou? Eu não ouvi, não. Trabalhando no supermercado aqui na esquina de casa. Ah, tá. Justamente na hora da aula. Aquele dia que a gente estava fazendo o debate, você, Lacari, e um menino saiu para descarregar o caminhão, não foi? Como é que chama o menino? Eu não lembro o nome. O Lucas, eu acho. É o Lucas. É o Lucas. Ele pediu licença para sair da reunião para descarregar o caminhão. Eu me identifico muito, né, principalmente com a questão da EJA. Eu não tive distorção idade série, mas essa questão do trabalhar e estudar, eu fiz isso. Para quem, né, não sabe, né, eu sou de Neves, morei a maior parte da minha vida em Neves, e para a gente era muito complicado, né? Porque para estudar tinha que ir para Belo Horizonte. E é um ônibus lotado, acordar de madrugada, ir para a final. E olha que eu morava, né? Minha mãe ainda mora no centro, na região central de Neves,
que por causa da localização dentro da cidade, então eu também já tive algumas facilidades. E vou citar um exemplo aqui de um ex-aluno meu, que eu dei aula para ele no Savassi, Antônio Rigueira, lá perto da Prefeitura de Neves, da escola. Esse menino sofria muito preconceito dentro de sala, porque a escola é mais ou menos central, o Antônio Rigueira. E ele era de um bairro que tem um estigma muito grande, que é o Rosa Neves. E é um menino, assim, fantástico, fantástico. Que ele acreditou no sonho dele, tanto acreditou porque já teve um programa Rolê das Gerais, entrevistando ele, tá? Vou falar o nome dele aqui, é o Doug, do Doug Vídeos, abaixo dos vídeos de funk, ele é produtor de clipe, né, de funk, abaixo do Godzilla no Brasil é ele. Então, assim, é um menino lá do Rosa Neves, toda a dificuldade, que acreditou no potencial dele, né? Então, eu acho que não abandonar os sonhos é acreditar no potencial. E como a Ângela, né, o Vander, a Karen, o Kleber, todos os professores estão falando, né? Sonho não envelhece. Sonho não envelhece. Eu não sou 100% realizada, eu posso fazer ainda um monte de coisa. Né? Mais cedo, antes de vocês entrarem, a Ângela estava compartilhando o dia a dia dela, né? Formada lá, dia de hospital. Deixa eu contar então, já que você está me dedando. Eu sou formada na odontologia há 30 anos, 29 anos. Aí, hoje eu estou vindo o curso de especialização. Ontem eu tive aula 9 horas, de 7 da manhã, eram mais de 12 horas de curso. Hoje nós entramos na clínica. Aí eu vim correndo, depois que eu falei com a Raquel, acho que dia 22 eu não vou poder estar. Mas eu vim correndo, eu falei, nossa, eu vou ver se dá. Aí cheguei, deu uma brecha, que eu tinha que terminar de fechar as notas também. Deu uma brecha, eu vim correndo para estar aqui com vocês. E eu adoro dar aula, por isso que eu estou aqui. Aí eu fiz o Enem. Nessas inteirinhas aí eu fui fazendo curso de aperfeiçoamento e tudo, e entrei na Federal lá no bloco cirúrgico. Eu falei, gente, isso não é odontologia. Aí eu tô assim, gente do céu, o que é isso aqui? Era um mundo novo, que na minha época eu formei não tinha bloco cirúrgico, não, de odonto, não. Aí quando eu entrei na Federal, eu falei assim, vou fazer Enem. Fiz o Enem. Aí deu outro assim, gente, o que eu vou fazer com essas notas aqui? Vou arriscar a sorte. Entrei na enfermagem. Eu falei assim, e agora? Até onde que eu vou? E formei na pandemia, nessa pandemia aí. Quando chegou a pandemia, eu não aguentava mais, assim, tem que sair disso aqui, não aguento isso mais. Eu fiquei com medo. Aí, para aproveitar o tempo, que nós não tivemos aulas presenciais, eu estava bem no estágio hospitalar, para aproveitar o tempo, o que eu fiz? Comecei a fazer cursos online de manejo clínico de paciente. Esse que dá entrevista, que é o Tupinambás, tudo quanto é curso que ele dava, eu fazia os cursos dele. Então, eu fui seguindo para aproveitar a carga horária da gente. Então, é isso que eu falei com vocês no início. A gente tem que aproveitar o tempo, não importa, todo dia é um aprendizado. Não quer dizer que é só na área de estudo, não. A gente aprende fazendo uma comida, fazendo uma coisa, um ensino, um senhorzinho me dá uma lição de vida. Então, é a troca de vida, né? E o que a Marilu pôs ali, ó, muitas vezes a sociedade quer te engessar, não deixar você seguir o seu caminho, alguma coisa. Você tem que ser aquilo. Aí, o que a psicologia ou a saúde mental fala? É resiliência. Resiliência, você sabe o que é resiliência? O aço, por mais que ele leve a forja, por mais que ele tenha os tombos, os atropelos, ele volta, seu seio leva ao fogo, passa por aquela tempestade, ele volta e fica brilhante e esguio e aguenta a tempestade, todo tipo de tempestade, quer seja ácida, vento, o que for. Isso é o termo muito usado, principalmente agora em pandemia, resiliência. É o que a gente tem que ter na vida, né? A resiliência. Falei muito, né, gente? Deixa eu fechar aqui. Não, é isso, Ângela. Não. E essa questão de realização também, né, gente, nem sempre é na área acadêmica. Às vezes você tem um sonho, uma profissão, você tem algum talento e que você não quer seguir a carreira acadêmica, mas isso não te impede, né? Você vai correr ali atrás daquilo que você quer, que você é independente. Uma vez eu escutei, em uma dessas palestras que eu participei, um palestrante falou uma coisa que é muito pertinente. A humanidade chegou aonde chegou e caminha, né,
vai evoluindo, porque tudo partiu de um sonho. Foi um sonho do Santos Dumont de voar, hoje a gente tem um avião. Foi um sonho de chegar mais sim, rápido num lugar, a gente tem um carro. sem dúvida. Fechou seu microfone. Marilu, seu microfone deixou. Fechou seu microfone aí. Tá. Então, tudo foi por um sonho. Né? Por exemplo, se Santos Dumont não tivesse sonhado, hoje a gente não voaria. Se outro lá não tivesse sonhado, a gente não teria carro, a gente não teria saído do lugar. É o sonho que movimenta. E não existe sonho menos importante que o outro. Não Sem existe. dúvida. É muito Ô, pessoal. Marilu, você sabe o que mais impactou nessas idas de hospital, nesse tempo aí? Porque a odontologia não é impactante assim. Hoje às vezes, algumas coisas que você vê, eu vi muita coisa. Mas se você tá. O que mais impactou, vou falar com vocês, é você poder ir no banheiro e tomar seu banho sozinho. Porque uma vez que você está no hospital, dependendo dos outros, aí você vai dar valor à sua atitude, você poder andar, fazer o que você quiser, você tá, as suas conexões, tudo, você dá valor ao seu dia a dia, suas tarefas, as tarefas mais simples do mundo. E hoje em dia, respirar, né? Você poder respirar o ar ambiente aí sem precisar de nada. Então, muitas coisas mudam, coisas que a gente não dava valor, vem à tona mostrando o valor. Gratidão é um sentimento importante, né, pessoal? A gente tem que fomentar muito esse sentimento, sem dúvida. Isso que você falou aí procede. Ô, Marilu, estou pensando aqui, por isso que eu acho que você é a pessoa ideal para fazer isso, viu, Marilu? Escrever um livro das histórias dos professores do Mato Cavelita. O que você acha, Ângela, Cara e Kleber? Eu voto na Marilu. Eu também voto nela. Ainda mais que hoje é o dia dela, de das letras, né? Eu sou novata de madre, eu sou novata. Vale voto de aluno, eu também voto em você, Vale, mas Claro que né? vale. Tá muito coladinho. A Marta tá aí? Eu tô todinha aqui só ouvindo. Ô, Marta, você me abandonou, hein, Marta? Você foi lá pro anexo 2, né, Marta? Professor, porque é pertinho daqui de casa, eu fiquei com elas voltar presencial, mas eu estou quase pedindo para me voltar, para me ficar no Madre lá em cima, porque eu estou com tanta saudade de vocês, com tanta falta, gente, nossa, vocês não sabem como vocês são importantes na minha vida, viu? Eu estou nas duas turmas, essa semana agora, depois que mudou, que resolveu o horário, resolveu as turmas, aí eu já vou normalizar tudo e vou fazer aquele esquema do plantão, Marta. Ah, tá. Estou ansiosa esperando. Porque é bom quando tem um momento com vocês, a gente é um momento bom que a gente desabafa, que a gente põe as questões que a gente tem dúvida. O professor Wander, nossa, me abençoou tanto, me ajudando, que eu ajudo meu netinho. Nossa, eu tô tão triste porque não é mais meu professor. Ai, professor Wander. Não, mas, Marta, mas igual eu falei para o Kleber, você pode pegar o link da aula na outra turma, ou uma colega manda para você, você entra na sala, não tem problema não. Ah, então vou fazer. Verdade. Tá joia? Não tem problema. Ah, então vou fazer isso. Tranquilo. Beleza, então. Ô, colegas, os alunos não podem falar, não? Por que esse Lógico, aluno está falando? Está todo mundo tímido? Eu tenho fama que eu falo demais, né? Então vou calar. Boa noite, professor. Eu tô calado aqui, mas tô assistindo. Boa noite. Então vamos começar com você. Fala um pouco aí da sua vida. Qual é o seu sonho? Pensa? Como é que tá as coisas? Como é que você está na pandemia? Uai, tá, graças a Deus tá tudo tranquilo. Meu nome é Augusto e eu trabalho, sabe? Aí, serviço essencial, tenho trabalhado todo dia, não tem mudado muita coisa, não. Continuando na rua direto. Você trabalha em quê, Augusto? Chaveiro. Mais perto da sua casa, perto do colégio, aonde? Ali no Ouro Preto, ali, indo pro Del Rey. Saindo ali do Madre e no sentido Del Rey. Meu caminho da roça.
É, Beleza? Então tá mais ou menos perto do mar. não tá muito longe, não. Muito bom. Tem quanto tempo você trabalha com isso? Uai, vai para 2 anos já. Uai, tem o marido da Cássia, o É marido meu do pai. colega. É meu pai. Pois é. Ah, o Quer marido dizer, da ó, Cássia é pai dele. Ah, Augusto, te Tá tudo achamos. em família, então, hein? Seus É o Augusto que tá aniversários aí, de trabalha. ué. vocês, esse E aí, carinho. Kleber? Beleza, fi? Bom. Ô, Augusto, Oi, você com seu pai, então? tô trabalhando com ele. Tá, não, beleza. É isso que eu ia falar pro pessoal, o marido da Cássia é seu pai. Mas beleza, você falou. Então tá bom, ué. É, marido da Tá bom. caça seu pai significa ser filho dela, né? É isso mesmo. A Então, gente gente. está Tá usando vendo? Tá lógico. vendo que raciocínio brilhante desse seu professor? Nossa senhora. Aí a Zilene deu igual também, ó. Boa noite, Zilene. Boa noite, professor. É porque a casa hoje está cheia. Ah, Outra que me abandonou aí, Dona Isilene, também me abandonou. Eu tô. Ô, professor, saudade do senhor, porque o senhor abandonou a gente. Agora Eu que estava não. indo tão bem, nós estamos sentindo falta do senhor, eu e a Marta. Mas eu falei com a Marta, você pode entrar na sala. Pega o link com a outra colega sua do EJA, do Madre. No dia que eu for dar aula, você entra. Não tem problema, não. Então pode pedir a supervisora, professor, que eu quero fazer isso. Não, pede. Vocês não têm uma amiga lá do outro EJA? Do segundo EJA, não temos. Vocês não Temos têm, não, não? professor. Aí fica difícil para a gente. Não, conversa com a Aí, Raquel, ué. todas Problema não. juntinhas. Nós vamos conversar com o diretor para passar o senhor para nós. Não, vamos Não, não fazer o tem, seguinte. não tem Você jeito. manda o link para mim, Wander, e eu ponho lá para os meninos. Ué, é mesmo. Ó, vamos Ô, usar. professora, graças a Deus, Marilu, que você ficou com nós, senão nós ia ficar mais triste ainda. Não, eu dou aula para todas Mas as turmas do Madre, eu descobri isso. Agora o que eu tenho que comemorar é a professora Ângela estar com nós. Isso aí eu gostei demais. Uhul. nós ganhamos, né? Nós ganhamos nisso aí, ó. Né, Selene? vocês Eu estão na que tô reta final, né, ganhando. gente? Nós estamos Gente, todos juntos. pessoal mais novato aí da Eu vou EJA, vamos participar falar. sim, viu, professor Wander? Eu vou participar sim das suas aulas, eu vou arrumar um jeito, eu vou perguntar a Raquel. Sem problema. Sem tranquilo. Também vou Vai ser participar, um hein? prazer. Estamos juntos. Vai ser um prazer. Porque a última aula não tinha ninguém. Antes de ontem. Eu e Deus. Aí depois a Do Raquel segundo, entrou. foi o segundo ano? Foi o terceiro, né? Mas Foi o era nosso, né, terceiro. professor? Mas é O porque era do sexto me Márcio. abandonou. Não O é porque sexto nós me era do abandonou. nós somos com o né, pro Anne Frank. Oh, meu Deus. Ah, mas nós vamos continuar com o senhor também. Não, tranquilo, não tem problema. Bom, mas e o resto dos alunos aí? Alessandra, fala aí um pouquinho da sua vida, o que você pensa? Nossa, professor, no último encontro eu já falei tanto que eu tô querendo ficar mais calada e deixar os outros falar. Mas, Mas nós assim, estamos... é o que eu falei, entendeu? Eu casei muito nova, aí fui trabalhar, e realmente eu deixei o estudo de lado. Aí dei preferência para os meus filhos estudarem. Hoje eles são formados, né? Um é policial, o outro fez direito. E eu sempre trabalhei no comércio, a Marilu sabe, desde criancinha mesmo, né? E adoro lidar com o público. Tem o outro lado meu também, que eu trabalho com confeitaria, que é outra profissão que eu amo. E faz coisas deliciosas. Obrigada. E aí eu quero me aprimorar mais, né? Cada vez mais. Mas para isso eu preciso do básico, que é pelo menos o segundo grau, né? Porque senão não tem jeito de eu caminhar. Eu posso ter experiência, posso saber fazer, mas eu preciso, né, para me fazer uma faculdade, um curso de cake design, eu preciso disso.
Então, é onde eu estou voltando e buscando o que eu deixei lá atrás. Mas tem muito curso de culinária bom, não tem? Tem. Mas hoje, qualquer assim, um curso mais específico, mais evoluído, ele exige que você tenha, no mínimo, o segundo grau. Ah, sim, sem dúvida. É. Sem dúvida. Mas, Aí é de suma para mim agora, já que eu estou me dedicando mais, sabe? Eu dedico muito ao trabalho, eu fiquei viúva, então, assim, não, a minha vida é essa, é trabalhar. Então, eu quero evoluir, né? Como se diz, mudar de fase. E para mim mudar de fase, eu preciso fazer isso aí, é onde eu voltei a estudar. uai, que bom. Ué. A É. próxima festa que tiver no colégio, Marilu e Kleber, Ângela e Karen, a gente já sabe quem que nós vamos votar aí, ó. Ah, com Já, ó. certeza. Aí, tá Com o vendo? maior prazer. Não, a Alessandra está falando aí, revelou minha memória afetiva, né? Porque eu, de criança, eu ia no bar do pai dela com meu pai, fazia, nossa, Verdade, muita coisa gostosa lá. verdade. Eu não sei se É, vocês já comeram isso, tá? Sangue de galinha. Nossa Senhora. Eu amo. Acebolado, pai dela faz famosíssimo. Adoro. o melhor do mundo. Aí são coisas que a gente não esquece, né? Não envelhece Aqui, nunca. Nossa, e às Ô, vezes a gente Marilu, lembra assim, ó, com uma saudade tão grande que você sente o gosto daquilo na boca. com certeza. Mas é isso aí, professor. Estou contando com todos vocês, né? Com Deus principalmente, em primeiro lugar, com a minha força de vontade e com todos vocês, né? Porque é difícil, igual todo mundo tá sentindo essa dificuldade, principalmente com esse meio digital aí, né? Então, assim, não é só eu, não, somos todos nós. Eu quero que todo mundo saia bem dessa aí, né? Então, assim, eu conto, né, com a paciência, né, de vocês, de entender isso, igual eu, por exemplo, tem mais de 25 anos que eu não frequento a escola. Eu acompanhei meus filhos até onde deu, depois eles seguiram sozinhos, né? Mas aí você volta, então, assim, é como se você tivesse que voltar lá atrás, você tem que correr muito lá atrás para buscar aquilo para você encaixar no agora. Então, não é fácil. Eu sei que todo mundo está sentindo uma dificuldade muito grande, mas eu sei também que todo mundo é capaz, né? E a gente vai conseguir, todo mundo junto, um ajudando o outro. A É volta ao verdade, estudo é Alessandra, isso é muito verdade. puxado, muito pesado. O Oi? pessoal. A volta é muito pesado. Demais, demais. Voltar depois de anos e anos. Eu lembro da minha adolescência, quando eu fiz o ensino médio, já contei isso na sala uma vez. Quando eu fiz ensino médio, eu formei em 87, 88 mais ou menos. Como eu já vinha num ritmo muito louco de trabalhar, estudar, e eu me dei 3 anos de descanso. Quando eu voltei em 91 para fazer vestibular na pré-história, eu com 3 anos, eu achei dificuldade. Você imagina uma pessoa de 20, 30 anos Foi. que volta a estudar. E eu estava no ritmo, hein? Eu parei uns 2, 3 anos para desanuviar um pouco. Pois Mas já senti dificuldade. Então, você imagina 20, 30 anos, é né? muito difícil. Eu fiquei muito feliz porque, pelo menos nesse primeiro bimestre, eu vi, assim, eu acho que eu saí bem, sabe? Quando eu mandei para meus meninos, assim, aquela mensagem que me mandaram que eu tinha passado no primeiro bimestre sem recuperação, nossa, para eles foi assim, só faltaram me carregar de tanta felicidade. Mãe, que orgulho! Então, assim, é maravilhoso, né? Envolve muita coisa. Então, assim, nossa, eu estou muito feliz, muito. não, eu tô lembrando, sua mãe foi minha professora, Pois é, lá no Zé Pedro. você vê como que são as coisas, né? Eu fui a única que fiquei para trás. Não ficou para trás, não. Você fez um outro caminho que também foi bem sucedido. Só que Graças agora a você Deus. tem que estudar para continuar nesse caminho que você escolheu. Só isso. Verdade.
Verdade. Isso que a Marilô falou é uma coisa importante. Você não ficou para trás, é porque sua trajetória foi diferente. Você ajudou muita gente para frente. É, Isso é muito, graças a Deus. isso é um É, grande mérito seu, né? E é. você hoje, então você pensou nas outras pessoas e agora está pensando em você, normal. Aliás, a maioria faz o contrário. Pensa em si, depois nos outros. Você fez o contrário. Então, é um grande mérito da sua parte. Obrigada. Esse caminho que ele escolheu está dando amparo para ela, né? Amparo emocional, amparo econômico. Ela está vendo que ela tem mais um futuro, um foco pela frente. Isso mesmo, Alessandra. Obrigada. Ô, Alessandra, e você Oi? pode saber que tem coisas que você fez, coisas que você aprendeu, que nós não sabemos ainda. Tem coisas que você faz, da sua vivência, são os múltiplos saberes. A sua vivência em nada, ela é menor que a de outras pessoas, não. Cada vivência de cada um, ela é uma história da pessoa. Né? Verdade. A carga que ela traz de vida. Isso para nós é fantástico. Você hoje está num outro patamar, está buscando um outro caminho. Né? Mas o seu caminho também é glorioso. Obrigada. Né? E é um caminho que você aprendeu coisas que nós não sabemos. Né? Me põe uma cozinha para fazer uma confeitaria aí, para me virar na confeitaria, que eu estou ferrado. Então, essas coisas têm que ser valorizadas, são os múltiplos saberes. Você aprende uma coisa, né? Você está aprendendo coisas que estão fora da sala de aula. Você aprendeu esses 20, 30 anos. E sem querer você aprendeu matemática, você pode ter visitado a história, na sua vida diária, ali, no seu... você praticou coisas, né, ensinadas. Então, é valoroso a sua carga, a sua história de vida. É isso que a gente busca na EJA, história de vida. Nós vamos compartilhar todos, né? Todos aí juntos, se Deus quiser, cada um vai levar um aprendizado para o outro. Sim, mas uma das funções da escola, o problema é que eles burocratizaram tanto a escola, né, que muitas vezes até a gente que mexe dentro da escola, tempo, a gente não sabe o que é escola, né? O que a gente está ensinando, nós estamos ensinando, né, colegas? Tem tanta coisa de conteúdo de biologia, de matemática, de história e português que deveria ser substituído por outras coisas. Entende? É verdade. Principalmente tratando-se de EJA. Eu não sei se você estava na minha aula, Alessandra. Primeiro dia de aula, eu até falei para o pessoal da EJA, né? Olha, esse PET aí não tem nada a ver com isso. É uma matemática extremamente pesada, uma matemática que não é prática, não tem a ver com o perfil da EJA. Então, muitas vezes a EJA também é, de uma certa forma, não entendida. As pessoas que manipulam, que dão as cartas, elas não sabem o que é a EJA. Foi o que eu falei, professor. Eu acho que tudo bem, tem que ser ensinado, sim, mas é muito conteúdo para tão pouco tempo. E às vezes são umas coisas assim, umas questões assim, tá fora do alcance da gente, entendeu? Se não for um esforço muito grande, uma ajuda de uma terceira pessoa ajudando, entendeu? Eu falo por mim e falo pelos outros também. Fica muito complicado. Muito complicado. Eu achava que eles tinham que rever isso aí. Que são pessoas, né, igual vocês falaram, que trabalham, que têm uma certa dificuldade, que demoraram a voltar para a escola, né? Tem toda uma questão, eu acho que até psicológica junto. Então, eles tinham que rever isso aí, né? Mas vamos levando do jeito que está. Vamos verdade. ver. Por isso que no primeiro dia de aula eu falei com vocês, o que vocês querem aprender da matemática? Porque eu não vou dar esse PET para vocês, que não tem nada a ver com vocês e requer muitos conhecimentos. Justamente. Ao lado deles. Então, igual o Kleber falou, cada um tem um território. Mas o pessoal da EJA,
tinha que ser olhado por pessoas que tenham noção de EJA. E esses eles não têm noção de nada. Secretaria de Educação, eles não têm noção de nada. Eles nem sabem que só sabem o significado da palavra EJA. Mais nada. Mais nada. Tem gente lá dentro que deve ter uns 30 anos que não vai na escola. Eles não têm noção de EJA, e sim, quanto mais da EJA, que é um grupo mais específico, igual você falou, que afastou da escola e está retornando. Né? Wander. Não tem sentido isso, não. Eles não têm a visão, não. Eles não têm a mínima noção do que é EJA. Aí quer impor um conteúdo que não tem sentido. Esse PET, por exemplo. Então, por isso que eu falei. Claro. A Isilene e a Marta devem lembrar disso. Fala, vocês estão com dúvida em quê? Aí, o Marilu, Ângela e Kleber, quem falou, eu tenho dúvida das operações básicas. Pois é, então vamos começar por aí. Então é isso. O que eu acho engraçado é que o pedagogo, esse pessoal burocrático, adora a do Paulo Freire, né? Que não resta a menor dúvida, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Mas o Paulo Freire falava justamente isso, para ouvir os alunos, para ver qual é a demanda do aluno. Aí ele fala bem do Paulo Freire, mas fala o contrário. E nunca foi adotado, né, Wander? Ué. Então não tem sentido. Nunca foi adotado na educação brasileira. Eles enaltecem o Paulo Freire, fala muito bacana, tá? Não, Paulo Freire fala isso, mas então tá. Então vamos aplicar o que ele fala. Não, o programa tem que ser assim. Aqui, igual eu, no meu caso, eu fiquei muito feliz em fazer a sua prova de matemática. Porque a prova que o senhor deu de matemática, eu consegui entender e me relembrei de coisas minhas do passado. Então, quando eu fechei a prova de matemática, eu me senti realizada. Falei, agora eu consegui, eu peguei a matéria, estou fazendo. E o senhor deu explicação, a mesma coisa para o senhor, professor Kleber, e a Marilu. Vocês chamaram a gente no MID, vocês explicaram antes da prova. Quando vocês deram, a gente tinha o conteúdo, a gente conseguiu. Agora, os professores simplesmente estão jogando formulário da forma que tem que ser, colocando como se a gente estivesse estudando o ano inteiro e que a gente não fosse do EJA, não está tendo essa consideração. E vocês estão pensando desse jeito, que a gente parou muito tempo. Então, hoje, infelizmente, o que eu estou fazendo é o quê? Pegando o formulário, passando para o YouTube, tentando achar a resposta em YouTube, porque não está dando nem para mim estudar, não está dando, porque não entra na minha cabeça. Eu fico nervosa, acabo não querendo fazer, já pensei em desistir 2 vezes aqui, porque não, igual, eu queria ter entrado cedo nessa reunião, só que minhas irmãs chegou tudo aqui com os sobrinhos. Então eu tento fazer uma coisa e não consigo. Então talvez o professor do outro lado não está vendo essa dificuldade nossa que está passando aqui. Muitos não estão vendo. Agora vocês estão vendo isso. Então me ajudou demais os formulários que vocês estão colocando e entrando no MID. Muitos professores não entram no MID com a gente e simplesmente vão jogando formulário. E semana que vem nós estamos lá no MIT de novo, tá? Já vou planejando para começar, dei uma parada esses dias para fechar diário, para estabelecer as diretrizes. Na semana que vem estamos de novo, viu? Até responsabilidade, professor Kleber, até responsabilidade. Nós do EJA, nós temos responsabilidade quando vocês jogam um formulário, quando vocês mandam a gente estudar alguma coisa, ver um vídeo, a gente tem aquela responsabilidade de entregar na data certa. Muitos não têm responsabilidade de entregar na data certa e a gente tem que ficar esperando eles a fazer para a gente conseguir pegar o conteúdo nosso. Não estou generalizando, não. Tem muita gente que trabalha, não conseguiu entrar, problema de internet, não é isso, não. E a Isilene, você não vai desistir, não. Você desistiu, eu vou falar igual eu falei com uma aluna ano passado, ano atrasado. Eu vou te buscar na sua casa, hein? Eu vou junto com você. Tá? Isilene, nós estamos juntos, amiga. O aluno da EJA está proibido de desistir. Né? A Isilene falou tudo aí, professor. Às vezes, por causa dessas coisas que passam desapercebidas aí aos olhos, não de vocês, mas de outros professores, às vezes o aluno, ele quer estudar, mas ele encontra tanta barreira que ele desiste. E para que dificultar? Nós perdemos tempo demais, agora é hora de facilitar. Lógico.
Não é? E agora estão dificultando demais. Então, para que isso? Se a gente não tem tempo mais a perder. E eu vou corroborar falas suas aí Esse e puxar momento que nós pouquinho a estamos fala tendo do... do EJA, nós, Oi. Pode falar, Marta, pode falar. esse momento que nós estamos tendo, esse momento, a Zilene falou, tudo isso que a Zilene, é as minhas palavras, eu faço das palavras dela as minhas palavras, é isso aí. Porque nós precisamos de professor que pega a gente lá da raiz, para a gente aprender, que a gente tem que ter um alicerce, e aí vocês estão dando para nós esse alicerce. Aí, quando a gente faz a prova, eu me senti grande quando eu fiz aquela prova de matemática, a prova de vocês, que caiu tudo aquilo que nós estudamos com vocês pelo mês. Aí eu falei, nossa, que gracinha, eu fiz a prova e deu certinho, eu tirei prova direitinho. Gente, eu senti tão bem, eu me senti realizada. Porque a outra coisa, igual a Zilene falou, a gente vai no YouTube, pega a resposta e coloca e pronto. E não é desse jeito, né? Aí a gente não tá estudando, a gente não está aprendendo, a gente tá tocando para frente. E não é assim que a gente quer. A gente realmente quer estudar, porque nós perdemos tempo, nós não tivemos tempo, o nosso tempo está sendo agora. Essa fala sua e da Isilene, isso mostra, isso coloca, isso enaltece a gente, sabe? Isso engrandece a gente, porque nós temos que, o professor da EJA, ele tem que ter consciência do seguinte, a EJA não é um puxadinho do regular. A EJA, ela tem vida própria, então vocês não têm mais tempo a perder, né? E vocês têm capacidade. Quando o Wander fala, por exemplo, aí de facilitar as coisas, não é no sentido assim também que não consegue sim, só que tem o ritmo da EJA. Tem que ser no ritmo seu. Exatamente. Eu não posso chegar aqui com uma questão de história, nem o Wander com uma questão de matemática, que a gente sabe que não vai estar dentro do ritmo da EJA. Né? Então, é isso que o professor e todos nós da EJA estamos imbuídos nesse sentido. A turma da EJA nossa é muito boa. Né? Temos que saber que a EJA ela tem, quem está na EJA sabe que a estrutura da EJA ela é diferente. E ela é muito mais aconchegante, viu, gente? Eu gosto muito... No primeiro dia da minha escola lá no EJA, eu tinha saído daqui dentro de minha casa com um problema muito grave. Eu estava com a depressão. Então, eu entrei na escola, quando eu sentei na sala de aula, eu chorei por ver os professores lá. Eu chorei, eu me achei muito pouca. Eu me achei que eu não merecia estar ali. Então, eu lutei para estar ali. Então, eu me sinto tão chateada quando eu vejo que os professores não me dão conteúdo e me passam uma matéria que eu tenho que ir no YouTube, não estou entendendo nada que está ali, mas estou respondendo só por responder. Me dói, porque eu quero chegar, pegar um diploma, mas saber por que eu estou pegando aquele diploma. Eu não quero pegar um diploma só para estudar. Eu quero me sentir gente. Então, tem hora que... Você é gente, Zilene. Eu sei, mas tem hora, professor, que infelizmente tem professores que jogam um formulário que não dá para entrar na cabeça da gente. A gente não tem a idade pouca. Não estou te falando de inteligência. Nós somos inteligentes. Mas a gente não tem esse tempo de estar lá. Então, eu vou falar com o senhor sim, porque eu vou ser sincera. Igual no formulário de inglês, eu fiquei 4 dias dedicado ao formulário de inglês. Eu cheguei a passar nervoso, eu tinha que fazer minhas coisas e não conseguia fazer. Pulava o horário de escola do meu filho também, então fica uma coisa chata quando coloca uma coisa que a gente não consegue fazer. E você se sente muito ansiosa, ainda mais agora. Com esse negócio de pandemia, a cabeça da gente fica meio doida. E não tem lugar dentro da casa para a gente poder ficar. E o conteúdo fica muito pesado. Então, por quê? Eu só pergunto aos outros professores por que fazer uma coisa tão pesada para a gente. Não precisa disso. Eu parei na 5ª série. Quando o professor de matemática voltou a meus probleminhas lá de vezes, de dividir, eu consegui me enxergar que eu estava conseguindo pegar alguma coisa. A aula do senhor é história. A gente consegue ler e ver e entender. Agora, por que os outros não podem entender da forma que vocês estão?
A Marilu dá conteúdo. Hoje eu vi um vídeo que a Marilu colocou lá sobre racismo, do rapaz falando sobre ser lixeiro. Então, sei lá, eu posso estar desabafando aqui usando outra forma. Desculpa que eu estou falando demais, desculpa. Não, mas aqui é para desabafar mesmo. Não, Zilene, essa fala está muito. É a Raquel que está falando. Eu estava aqui mais caladinha, porque esse momento eu dava para os professores, mas agora eu acho muito importante que eu fale, porque esse discurso é muito potente e é algo assim que todos precisavam de ouvir, tá? Você não falou demais, eu acho que você foi no ponto certo, necessário, certeiro, e é algo que a gente luta, né, sobre. Você pode ficar tranquila que sobre o formulário de inglês ele não vai acontecer novamente, mudou o professor também, e eu já tive uma conversa com o novo professor de... Mas a professora era muito boa, foi só questão disso aí. Do entendimento, né, de ter um formulário um pouco mais próximo, né, principalmente que a gente não... O inglês da escola, ele é muito, muito fraco, né, então dar um formulário todo em inglês ficou realmente pesado. Mas a gente está tentando fazer mais leve, a gente está pensando muito em vocês. Não se preocupe quanto a isso. E eu acho muito bonito da sua parte você falar que você está querendo ter o diploma sem ser o diploma de uma forma que seja só o papel, né? Você quer o conhecimento. Então, é muito louvável isso, e é isso que a gente está almejando. A gente entende que o estudo online é muito complexo, não só para vocês, mas o trabalho para nós também tem sido muito complexo. São mais de um ano que nós estamos nesse processo, e sem previsão de voltar para o presencial. Isso deixa todo mundo angustiado. Eu também estou muito, muito estressada, muito angustiada. E não se sinta só. Quando você quiser desabafar, use esses momentos do café. É por isso que a gente colocou o nome de café, que é para a gente sentar, tomar um café mesmo e desabafar. A gente entende que vocês precisam disso e a gente também precisa disso. Ok? Mas não se preocupe. Quem quiser falar mais, gente, nessa mesma vertente da Isilene, fica aberto para o microfone, para vocês poderem falar tudo que vocês estão sentindo aí, porque eu sei que esse discurso não é só da Isilene, é de muitos alunos. Meu também. Eu também. A Isilene está falando tudo que eu sinto. Nossa, eu tenho 54 anos, gente. Eu estou estudando desde casa. Eu tenho 3 netos que eu tenho que ajudar a fazer para casa. Eu tenho um filho que é usuário de droga. Não, tem dia que não deixa nem estudar. É muita, mas eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero ser alguém. Sabe? Não, é muito importante. A gente quer estudar de verdade. A gente não quer só. Eu passei, eu já fiz o 3º ano. Não é só isso mesmo. Eu quero, porque meus netinhos, eu ensino para casa para eles. Então, eu estou aprendendo junto com eles. Aí, nossa, vó, você é inteligente, mas não. Aí, o professor, eu estava tendo dificuldade de se ver em conta de menos, que eu tinha que pegar emprestado. Coisa de quanto tempo que eu tinha parado na quinta, depois eu fui conseguir estudar à noite, né, para chegar onde eu estou agora. Mas eu tinha que ir lá. Falei, professor, como é que eu faço essa conta? O professor Wander foi, me falou, me ensinou. Eu passei para o meu neto, eu aprendi sei para com ele, e ele está no 4º ano, eu estou aprendendo com ele. Agora tem a minha netinha também, que está fazendo o 7º ano no Maria de Magalhães. Nossa, eu estou aprendendo com eles, mas eu preciso dos meus professores, porque eu busco neles. Para me ensinar os meus netinhos, eu tenho que um aprendizado também para mim passar para eles, né? Então, eu quero aprender mesmo. E eu estou dedicando, estou dando o meu máximo. E eu sei que o professor Cléber, o professor Wander, a professora Marilu, a Karen também foi uma gracinha nos ensinando. Não, gente, não tem que reclamar, não. Mas eu quero que os outros professores também olhem o nosso lado, ver onde a gente precisa, o que a gente precisa, o alicerce que nós precisamos. Para a gente ir para frente, a gente tem que ter um alicerce, senão a casa cai, né? Se não ter um alicerce, a casa não aguenta, vem um vento e joga no chão. E foi muito bom ter essa conversa, porque eu acho que se eu tivesse numa sala de aula com o conteúdo ou os professores da forma que
faz e conversa com a gente, eu já tinha saído. Então, a aula online, ela ainda tem esse lado bom que eu acho. Eu respiro, eu não preciso sair de casa e trocar de roupa e descer. Então, eu respiro e falo, não, eu vou conseguir. É agora, eu vou fazer o formulário, eu vou olhar as reuniões dos mídias, eu vou fazer minhas perguntas, aí eu respiro e venho. Pelo menos essa vantagem a aula online me deu, que através do telefone eu consigo me expressar, mas pessoalmente eu não consigo. Eu não consigo. Mas, Osilene, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você ouviu a minha fala, porque você entrou um pouco atrasada na reunião, né? Eu sei que não foi culpa sua, mas o que eu estava falando é que a Secretaria de Educação, o governo, de um modo geral, não tem noção da EJA. O que eu falei foi isso. Eles não têm noção de muita coisa, e uma delas é a EJA. Tem muita gente lá, tem anos que não vai no colégio, quanto mais na EJA. Então, esse PET, igual eu falei com vocês, provavelmente você deve lembrar, no início do ano, eu falei, olha, esse PET não tem nada. Vocês vão, entra lá, manda o formulário para você pontuar, porque nós vamos fazer um outro trabalho paralelo. Então, essa percepção é porque eu já passei muita escola, muita aula, entendeu? Então, a gente vai percebendo muitas coisas. Ou seja, da matemática, eu fiz mestrado em educação em matemática. Então, você é obrigado a ler muito. Você é obrigado a ler, igual a gente estava falando, Paulo Freire, obrigado a ler outros autores, sem ser de matemática pura. Então, você lê gente da matemática também, é claro, mas você lê psicólogo, sociólogo, lê outras coisas. Isso também amplia. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa angústia sua de não saber as coisas, eu estava falando isso há pouco, no início da reunião. A gente entrou nesse processo remoto, a minha angústia também de não saber mexer com a parte eletrônica. Porque esses professores de 20 e poucos anos, 30 anos, mexem tranquilamente. Não é? Essas novinhas igual a Karen, viram como avesso. A gente não. Eu estou apoiando para fazer formulário. Você acha que eu sei fazer formulário? Pois é, a gente, para fazer formulário, a Raquel me ajudou, a Fabiana me ajudou, eu não sabia nada, nem como entrava naquele negócio para montar para vocês. Agora, então, muito. Eu sei o que você sente. Agora, outros professores não têm a visão que a gente tem, talvez por não ter mexido com a EJA, por não ter lido ou ter mexido com alunos. É por isso. Aí esse formulário que você não está entendendo, manda de qualquer jeito e tenta o que você pode. Não fica. Porque se eu for fazer formulário de história, de química, inglês, eu não vou saber, não. Entendeu? Então. É porque, professor, por mais que eu queira olhar o YouTube e ver o que o professor está falando, para mim ele está falando inglês. Porque se tivesse um professor presencial, ele poderia me explicar, mas como não tem, entra de uma forma porque eu fui entender dezena, centena e unidade porque o senhor explicou. Aquele dia, para mim, foi uma vitória, que eu pude chegar e falar assim, não, agora sim eu entendo por que se escreve 1112, por causa disso. Então, aquilo ali foi muito bom eu ter aprendido. Por ali eu consegui fazer outras matérias. Mas, infelizmente, com os outros formulários eu estou fazendo isso. Eu estou entrando, olhando se as respostas são iguais, as perguntas são iguais, e estou colocando. Eu não estou mais aprendendo, só estou colocando lá. Sim, mas é por isso que eu estou te falando. O formulário 2 de matemática agora não tem nada a ver com vocês também, não. Você vai mandar para mim de qualquer jeito. Você vai pontuar. Nós vamos fazer um outro paralelo. Percebe? Por quê? Porque o pessoal que fala... Tanto é que é o mesmo formulário. É o mesmo formulário, o Kleber, Ângela e Karen. Não tem sentido isso, Marilu. O mesmo formulário para o pessoal da manhã é igual o da noite, que é igual ao da EJA. São realidades. Da EJA. Principalmente o da EJA. Então, eles não têm noção do que é uma EJA. Você falou tudo.
eles deveriam sondar o que o aluno da precisa. Primeira coisa, igual a gente estava falando, trabalhar com um questionário, perguntar, nesse vídeo, Marilu, também tinha muito isso, né? O que o jovem anseia? O que o jovem precisa? O que conhece? Vamos ouvir o jovem. Acha que o pessoal da secretaria, aqueles burocratas lá, vão ouvir vão ouvir aluno da EJA? Eles não escutam ninguém, não. Eles acham que sabe tudo. E fica lá dentro de gabinete, lá, dando caneta, escrevendo opção de coisa, fazendo opção de planejamento e não entra de sala. Não entra na sala tem anos e não escuta quem está na sala. Esse que é o grande problema. Não escuta o chão de fábrica. Por exemplo, minha primeira experiência como professora foi com algo parecido com a EJA, só que chamava suplência. Isso lá em 96. Eu tinha o quê? 19 anos, quando eu comecei a dar aula. Eu lembro que eu cheguei numa sala, eu era a mais nova da turma, eu era mais nova do que qualquer dos alunos. Naquela época, já não pensava diferente. Então, não mudou nada, nada. É tentar fazer o quê? Eu lembro que, na época, viraram para mim e falaram assim... eu dava aula de matemática, tá, Wander, nessa época. Foi na minha fase obscura da vida, quando eu dei aula de matemática. Você já fez de tudo, hein, Marilu? Já faz tudo. Só um minutinho, Marilu. A Marilu e Ângela é mais nova do que a gente, mas em experiência, põe a gente no bolso. Eu comecei com 19 anos, né? Eu lembro que viraram para mim e falaram assim, eu nunca tinha dado aula, né? Foi tudo primeira vez, e ainda peguei, falaram comigo assim, que eu tinha que fazer cada série em 6 meses. Eu lembro que eu dava aula para a quinta série, era sexto ano, sétimo ano, era do Fundamental 2. Essa turma era toda de Fundamental 2. E foi muito assim... Aí eu ficava assim, matemática, gente do céu, eu tive que rebolar para ensinar matemática para o pessoal. Porque minha primeira percepção, isso como pessoa, nem como professora era, porque eu era muito nova, né? Não tinha experiência de nada. Sabia matemática e sabia ensinar matemática. E eu lembro que foi assim, eu olhava para todo mundo mais velho que eu, e eu achava que era óbvio que eles sabiam as coisas básicas. E não é óbvio. Não é. Entendeu? Aí eu só consegui chegar, né? Eu falei mais tempo aqui, no início, da menina que foi minha aluna. Ela foi minha aluna nessa época e depois virou minha colega de trabalho, que formou até em economia, Lucinha. Quando ela vira para mim e falou assim, Marilu, eu aprendi a gostar de matemática por sua causa. Aí eu virei para ela e falei assim, eu passei a odiar matemática depois que eu dei aula. Que aí eu acabei largando, né, meu curso na área de exatas e fui fazer letras. Você passou a odiar matemática por sua causa, né, mano? Por minha causa, porque eu fiquei frustrada, sério. Eu, como professora de matemática, eu tive uma frustração gigante. Aí eu virava, assim, via os professores de português, assim, gente, é tão fácil ensinar português, e não é também, não. Mas é isso. Igual, professor. Eu aprendi a dar aula com o meu aluno, né? Porque eu ia lá, né, formular, não, isso aqui não dá certo, isso aqui vai dar certo. Eu falo, minha maior experiência assim, quem me ensinou a dar aula foi o meu aluno. Igual sobre a Secretaria de Educação deveria ter visto que a gente, no primeiro ano, a gente fez o primeiro ano em 4 meses. Fizemos o segundo ano em 2 meses. Estamos fazendo o terceiro ano, eu mais ou menos, né, que eu me lembre, em 4 meses. Como que a gente vai conseguir pegar todo esse conteúdo se a gente estava lá na 5ª série, foi passando pelo EJA para chegar agora? A secretaria tinha que olhar isso também, que em poucos meses não dá para engolir todos os conteúdos pela garganta adentro de alunos que estudaram o ano todo e nós começamos agora no EJA.
que você está falando é Não é óbvio. o mesmo. Isso que você está falando é Não lógico. é. Né? A lógica deles é outra. Mas graças a Deus que nós estamos tendo vocês, professor, que está Que pegando bom. com nós lá embaixo, lá na raiz, para a gente aprender. Que a Marilu aí do português, dela falando, eu tinha um pavor, eu estudava no colégio, fiz a quinta série no colégio Santos Dumont, muitos anos atrás. O professor chamava, ô Marta, para perguntar continha. Eu contava o dedo do pé, o dedo da mão, contava o olho, contava tudo. Falei, ai, professor, ficava desesperada. Mas aí uma professora de português vai e fala, manda eu escrever uma palavra, bombom. Eu vou escrever bombom com N. Ela fez eu escrever 10 vezes. Antes de P, só escrevemos M. Que raiva dessa professora. Mas hoje não era, porque eu nunca mais esqueci. E hoje eu ensinei isso para o meu neto. Ele na quarta série está escrevendo as palavras e escrevendo errado. Eu falei, antes de P e B, escrevemos M. 3 perninhas. E é uma coisa que é uma coisa simples, mas é uma coisa que é verdade, que a gente vive isso, precisa disso, né, professor? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. As continhas de menos, precisava de ajudar ele. Você vê, isso é quanto tempo atrás? Mas isso para mim foi agora. Eu voltei 25 anos, porque agora que eu voltei a estudar, né? Então, eu fazia continha de menos, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar de lá? E o professor vai ensina, me explica. Ajudou, foi a Zilene também, que aquele ali ajudou para ela também. Eu ensinei o meu netinho, eu aprendi, passei para ele. E é uma coisa que é o dia a dia que a gente precisa. Mas tem que ter um alicerce, porque isso vai só indo, sempre, né? Não vai parar, é infinito, né? As É contas, lógico. né? Ô, gente, a fala da Marta, da Isilene e de outros aí, ela aumenta muito a nossa responsabilidade, mas é um aumento muito prazeroso, porque a gente vê que a gente está tendo retorno, né? A gente vê que a gente está no caminho certo com eles. Essa necessidade que eles estão postando, colocando, essa emoção que a Isilene colocou aí, isso me tocou bastante, né? Porque eu tenho um carinho, o Vander, a Marilu, o pessoal que está na EJA, nós temos um carinho pela EJA muito grande, né? Vocês podem ter certeza disso. Nós estamos aqui, nós podemos não ser os melhores do mundo, mas em matéria de incentivo e de buscar ver a realidade de vocês, eu faço o seguinte, eu lembro que um dia também fui aluno, com toda a dificuldade, quem trabalhava 12 horas por dia, 6 dias a semana, e com farmácia, porque eu trabalhava em farmácia nos anos 70, não era fácil. Então eu estudava de manhã, passava em casa para almoçar, ia para o serviço, saía do serviço 11 horas da noite. E tinha professores que não entendiam essa dinâmica minha. Então, realmente, eu ficava sem fazer coisas, eu não tinha tempo, mas eu tinha muito interesse. Então, quando eu vejo a dificuldade da Isilene falando, quando eu vejo a Marta falando, eu me vejo também nessas dificuldades. É difícil, sim, nós estamos aqui, nós estamos no intuito de incentivar. Você sabe o carinho que eu tenho pela EJA. E eu dou aula para uma pessoa no Meet. Se ela tiver, se eu tiver se eu marcar, eu vou marcar mais, né? Se tiver uma pessoa ou duas, eu vou dar a mesma aula, porque vocês precisam disso. Então, não se sintam diminuídos, Marta, Helene e os demais que estão aí, tá? Vocês estão proibidos de desistir. Eu Eu sei, já pensei. igual o Vander falou, né? A Secretaria de Educação, eu não queria falar desse jeito, mas ela não sabe o chão de fábrica. Né? Para ela, o aluno da EJA é como se não existisse. Né? Mas para nós, vocês existem. E muito, viu? E muito, É porque isso que encoraja o professor. o É você, aprendizado nossa, você, nosso com vocês é primeiro dia muito de grande. aula, você. Eu falo que eu Isso eu não sempre tenho alunos incentivou, na quando a EJA, eu gente tenho escreveu uma amigos. carta, que a gente queria ser. Esse projeto do Quem é Você, que o Estado está pensando agora, ele já faz há muito tempo. Né? Então, é buscar, tá? E vocês, Pois é. Isso ajuda muita vocês, gente, porque às vezes, você pode não dar um conteúdo, mas você dá ânimo. Eu já falei para aluno que eu ia buscar ele em casa.
E esse aluno não desistiu por causa disso. Né? Falei, ó, se a senhora desistir, uma aluna minha, nossa, de 1 ano e pouco atrás, no presencial ainda, eu vou buscar a senhora em Se a gente casa. for lá. Né? E ela, depois ela falou comigo, não desistiu por causa disso. Então, gente, nós temos essa filosofia, tá? Então, e o professor precisa ter essa filosofia com a EJA, sim. Porque a EJA não é um puxadinho do regular, vocês são pessoas que vocês valorizam muito mais do que o aluno que está no regular. Essa turma que está aí, eu posso falar isso, que valoriza muito mais o ensino. Isso é uma responsabilidade maior para nós, mas eu quero essa responsabilidade. Eu estou na EJA porque eu pedi. E eu peço todo ano a extensão da EJA porque eu gosto da EJA. Porque na EJA a gente sente, nós professores, e eu acredito que o Wander, a Marilu, a Karen e a Ângela sintam da mesma maneira, eu me sinto mais valorizado pelo aluno da EJA. Então, não se sintam sós, vocês não estão sós, nós estamos com vocês aqui. Às vezes, pode não dar uma aula no Meet, né? Às vezes está planejando, mas está aqui no momento da aula que nós estamos, que eu coloco lá, boa noite, estou à disposição de vocês, eu estou aqui preparando uma atividade, né? Na semana que vem nós temos aula no Meet de novo, e vocês estão proibidos de desistir. Proibidos, tá? Eu tenho alunos da EJA que formaram na EJA, e que hoje estão fazendo faculdade. E vocês têm condição, sim. Tá? E a gente também aprende com eles, né? Porque são histórias de vidas interessantes. Uma pessoa falou com a minha menina assim que... Acho que alguém ia falar alguma coisa. Oi? Ô, Karen, tá cortando seu microfone. Pode falar, Marta. O que você ia falar, Marta? Marta. Não, é porque eu fico muito triste, porque eu preciso estudar, sim, porque eu tenho para me sentir melhor, porque eu já estava me sentindo nada. Eu trabalhei 20 anos na escola Anne Frank, 20 anos. Trabalhei na limpeza, depois fui cantineiro, depois fui artista, e depois eu fiquei 1 ano afastado, porque eu fiz uma cirurgia, e quando eu voltei, tinha outra pessoa, aí eles falaram que tinha que estar um artista. Aí eu pedi para me pôr em outra função. Aí, porque eu não tinha o 2º grau, eu perdi de trabalhar na inclusão, porque eu tinha que ter o 3º ano, e eu não tinha o 3º ano. Aí eu perdi emprego aí, eu fiquei tão triste, nossa. Então, mas eu sei que nunca é tarde, que Deus tem abertas, né? A gente não pode desistir, e nunca a gente pode se diminuir, porque eu me senti diminuída, me senti um nada. Dediquei tantos anos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Agora eu estou em casa, estudando assim. Tenho tempo para mim, esse tempo que a gente pode conversar com vocês. Deus preparou vocês para me abençoar as minhas colegas aí, que a gente precisa. Cara, ontem tivemos com 3 psicólogos, nós choramos, teve um alívio, foi tão bom quando vocês ouvem a gente, que vocês conversam com a gente, que vocês levantam, que a gente é capaz, que a gente vai conseguir, né? Porque tem palavras que vêm para cima da gente que diminui, igual uma colega aí falou que com a minha filha, nossa, sua mãe tá velha estudando, não vai nem fazer um vestibular, um supletivo, e meu tem 15 anos, tá aí na papagaio, e a sua mãe fica aí à noite estudando. Ela não sabe o que me espera. Grandes coisas eu ainda vou fazer, ainda vou formar você, vou realizar o meu sonho. Com certeza, Marta. Foi até bom você falar da questão das psicólogas, que elas vão fazer mais 2 atendimentos com vocês, viu, Marta? Desculpa, eu tô falando Ai, bom, eu quero participar. Elas vão fazer mais 2 atendimentos. Vai ser muito, nós falando. Que ótimo, vai ser muito bom. Isso foi Próxima vez eu vou participar também, Raquel, porque não teve jeito, Raquel. Tá. Não, pode deixar. Vai ser nas quartas. Mais 2 quartas para frente que elas prepararam aí esse encontro com as meninas. Quarta, que horas?
E se 8 horas 8 horas? da noite pode usar a aula minha, viu, Raquel? Tá, obrigado. Tá? Eu tô mandando para as meninas sempre assim. O link, a primeira ninguém entrou, aí quase que elas desistiram, aí eu pedi elas para não desistir, aí eu mandei de novo, aí elas entraram, as meninas entraram. Aí teve 6 pessoas. Elas ficaram muito felizes também, eles tiveram feedback muito positivo, ficaram felizes que entraram e que o encontro foi muito bom. Oi, pode falar, Cléber. A gente podia pegar esses depoimentos, né? Tá gravado se elas permitirem, é lógico, gravar esses depoimentos para a EJA. Eu pensei nisso também. Não só para para o colégio, para incentivar os alunos e tudo, sabe? Eu acho que é interessante isso. Dá para a gente tirar os trechos, se as meninas autorizarem, como não está filmando o rosto também, a gente pode tirar os trechos, só os trechos, cortar no editor. Ou então, a gente podia pedir a elas, se fosse um caso, né? Se elas quisessem fazer, elas fazerem um vídeo para a gente falando sobre o sentimento delas em relação à EJA, aos professores da EJA, né? Pode ser um áudio também, né? Pode porque ser. É muito importante. O que elas falaram aí é uma coisa muito importante, aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas faz ver que nós estamos no caminho certo. Com certeza. Caminho do acolhimento, né? Com certeza, eu concordo totalmente com você, Kleber. Eu vou pedir a Karen e a Marilu. Esse EJA é você? Oi, Marta, eu não entendi. Não, eu tô falando que esse EJA que nós entendo, nosso Deus, não foi o EJA que a minha filha teve, não. Minha filha estudou no EJA, mas eu falo com ela, menina, esse EJA tem psicólogo, tem mãe, tem pai. Nossa, é tudo mais novo que eu, mas eu me... Esse EJA tem de tudo, é verdade. Tá mentindo, né, Marta? Tá tendo de tudo. É o que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Esse EJA tudo de bom que apareceu na minha vida. Gracinha. Muito bom, gente. Deus que abençoe cada um de vocês. Vocês são 10 mil. Amém. Amém. Eu vou pedir a Marilu e a Karen para caminharem para o final. Eu sei que está maravilhosa a conversa, né? Mas a gente já estourou o tempo aí para as duas poderem. Eu só não gosto disso. Eu só não gosto de vida. É isso aí que eu não gosto. Dedinho de prosa tá bom demais, viu? Tá bom demais, gente. Eu acho que tem que colocar café com papo. Não é só o café. Café com papo. É verdade, café com papo. É verdade. Papo com café, bate-papo e café, assim, uma coisa mais... É isso mesmo, essa que é a ideia. É bate-papo, desabafo, é bate-papo, tudo de bom. Bate-papo com café, é isso aí. Bate-papo com café. Demais. Dedinho de prosa com café. Se fosse no presencial, ia ter que ter uma mambrô de fubá, gente. É verdade. É verdade. Aqui, dedinho de prosa com café. Dedinho de prosa com café. Nós vamos melhorando nossos nomes aí. É bom que a gente sabe que foi sucesso. Vamos lapidar o título aí. Vamos lapidar o título. Pode deixar que quando as aulas voltar presencial, nós vamos fazer uma mesa linda de café. Vai ser uma confraternização maravilhosa e deliciosa. Alessandra. Eu vou trazer um fubá de cuí para fazer a broa. Olha, gente, tá gravado, hein? Não vou esquecer essa parte, não. Eu sei fazer pão. Acho que até o meu netinho, o Albert, ele tá no primeiro ano, né? O professor Kleber, foi professor dele. Aí ele tá aqui escutando, né? Oi, vovó, é o meu professor. Aí deixa eu participar também, tá aqui ouvindo. Eu falei, é de gente, mas pode participar, porque aqui a gente tem a liberdade de falar tudo com o professor, e o professor pode. É gente... Qual que é o nome? Eu falei, vocês têm que fazer assim também na sua sala de aula. Quando vocês tiverem aula, vocês têm que ser assim, aberto com o professor, não ficar com vergonha.
Isso tudo de bom, mesmo. né, gente? Bom Qual que é o nome demais, dele mano. mesmo, Marta? Oi? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome? Ele é meu aluno? Albert Samuel, O Albert eu não sei é se é aluno meu do primeiro ano. é, E bom aluno, viu? ele é bom, ele é um bom neto, um bom filho. Eu Ele é sei. muito bom. Nós Deus vamos, que nós abençoe. vamos, ô, Ele é Marta, meu na aluno próxima também. aula eu ver exercício para a casa dele, viu? Oi? Então, É, nós vamos resolver para a casa dele no quadro, vou explicar para ele para a casa dele. ele ganhou uma vaga no Cefet. Ele que, vovó, vou ter que sair do Mato Carmelita. Eu falei, ué, se você for pro Chique. Cefet, vai. Ele estuda no Madre desde o primeiro ano do Nossa. Fundamental. Que ano que ele está? E ele vai para o Cefete agora? Hoje, agora, mandou no e-mail para ele, falando que ele foi aprovado para ir para o Cefet. Aí eu falei, Nossa, que ué, ótimo, Marta. Que Que ótimo, ótimo, bom, viu? né? Marta. Não perde essa Deus, Nossa. oportunidade, não. Isso é oportunidade de ouro, Não, pois viu? é. Não fala com tem ele que que o falar, não Cefete é perde. melhor ainda. É, melhor que o Não Marco. Aí ele perca. mandou as notas dele aí, ele pediu as notas aí, nós foi para o primeiro lugar lá. Falei, ai, que bom, meu filho. Falei, ai, que bom, por isso que é bom É um ser bom orgulho para aluno, tá nós, viu, vendo? Marta? É Pois um orgulho é, para nós. Ô, que Marta, bom, é bom. depois eu vou entrar em contato com você para postar no Instagram, que a gente está postando os alunos que estão passando no Instagram, tá bom? Depois eu passo para você, mando direitinho, tá bom, Raquel? Eu estou Tá muito feliz. bom. Falei, ai, que bom. Não, isso é Ai, é muito vitória. A gente tem que comemorar Nossa, essas vitória vitórias mesmo. assim. é É, vitória Marta, tem que mesmo. divulgar. Tem que ele Oi, divulgar. conseguiu uma professor. coisa. Ele conseguiu uma coisa que não é qualquer um, não, tá? Não, né? Não, é por isso que eu falei, nossa, Alves. Aí hoje veio pelo e-mail falando que foi aprovado, tá? Nossa, mas ele ficou feliz. Eu falei, menino, eu tô mais feliz pra você. Eu falei, ai, que bom, tô muito feliz. A gente fica feliz, né? Porque a gente vê Sem dúvida. os frutos, né? Que bom, tô muito feliz. Muito legal, sim. Então, vamos encerrar? Podemos encerrar? Ô, Assim, Marilu, eu não só tenho. queria, Marilu, Pode falar. eu só queria dar um recadinho, que é porque eu deixei uma mensagem mais cedo lá para os alunos do terceiro ano, EJA 1, se eles podiam permanecer um pouquinho a mais aqui na reunião, depois que finalizasse, para aproveitar a videoconferência, para não ter que abrir outro link. E aí eu peço, por favor, que os alunos do terceiro ano, EJA 1, permaneçam mais um pouquinho na reunião, depois que a gente encerrar aqui, tá bom? Ok. Então, gente, assim, agradecer de coração, assim, a participação, vocês terem falado, né? Na realidade, foi um grande compartilhamento aqui, né? Nós, professores, alunos, todo mundo falou dos seus sonhos, e o que sonho indifere de ser aluno, ser professor, né? Foi uma troca, assim, extremamente rica. Eu acho que acertamos de fazer, né, nesse formato, nós, professores, falarmos com vocês. E, assim, estou muito feliz mesmo, muito feliz. E gostaria, depois eu vou deixar lá, porque eu preciso de sugestões no que diz respeito a ser mais fácil para vocês terem esses encontros durante a semana ou aos sábados. Né? Dessa vez a gente pegou na sexta, mas pode ser depois numa terça, numa segunda, a gente alternando. E no sábado a gente usa porque a gente tem um sábado letivo, a gente tem uma carga horária a cumprir, então a gente tem que passar alguma coisa no sábado, a gente não pode fugir disso. Então a gente deixa para enviar as atividades, né, que são pertinentes a essa roda de conversa no sábado. E como, né, igual eu coloquei lá, vai valer como atividade complementar. É uma coisa bem tranquila, é muito mais para vocês escreverem, falarem o que vocês acham do que perguntas específicas sobre os vídeos. Na parte tal, o que o fulano falou, não é isso, não. É para fazer bem parecido com o que vocês fizeram agora, tá? Falar o que vocês acham. Nós, professores, precisamos também saber o que vocês pensam também para a gente conseguir montar algo
que vai suprir essa necessidade de vocês. Porque se vocês não falarem agora que não está entendendo, talvez eu estou dando aula de um jeito e acho que todo mundo está entendendo que está bom. A reclamação ela é boa, ela é positiva. Ela é muito positiva, porque a partir da reclamação que a gente cria novas ferramentas, novos meios, novos jeitos de olhar, tá? E agradecer meus colegas, agradecer todo mundo, gente. Né? A gente já está tudo tão triste, tudo tão ruim, né? Se a gente parar para pensar na problemada de país, de tudo. Então, a gente precisa de momentos desses para a gente compartilhar. Né? Isso é muito bom mesmo. Eu amo todo mundo. Eu te amo, tá vendo, Wanda? Olha para você ver. Tá bom, né, Marilu? Que Ou bom, sua né, mãe vai falar que você não é Gente, todo uma outra mundo. coisa que é legal também, Marilu, falar com o pessoal que veio para incentivar os colegas da sala para vir também. Fala com eles que está sendo legal. Divulgar isso aí. Né, que é um bate-papo leve, que a gente está tentando fazer o máximo possível, né? Para fazer algo voltado para vocês mesmo. E aí convido os colegas, que a gente às vezes tem encontros tão bacanas e vem poucas pessoas. Aí fica aí esse dever para vocês. Foi ótimo, esse gente. feedback que a Marilu está falando é importante, viu, Tô? Vocês falarem para a gente pensar em novas estratégias, o que a gente pode fazer para ajudá-los. Exatamente. E ainda, a gente já fez o formulário no início do ano, mas assim, quem tiver mais sugestão de coisas para de temas, né? Porque às vezes no começo vocês responderam, vocês nem sabiam direito como que ia ser e tal. E aí, quem tiver sugestão de temas também para a gente fazer, vocês podem mandar para a gente também. Vamos dar o amém aí, Marilu e Karen? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Foi muito produtivo, foi muito bacana. Os vídeos, Marilu, muito interessantes. Acho que a conversa foi bem legal, né? Todo mundo concorda. Então, a gente vai saindo, né? Eu acho que a Karen vai conversar com alguns alunos, não vai, Karen? Eu vou encerrar a gravação aqui e... Vou despedindo, então. Um abraço a todos.